de volta com você hoje falando sobre o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Nós vamos começar com um versículo que está em Provérbios 25 e é o versículo 28, que diz assim: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade cujos muros, não é? Uma cidade derrubada, que os muros já caíram. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu vi uma outra versão desse mesmo versículo, de uma maneira um pouquinho mais clara, que diz assim: como cidade com seus muros derrubados, é o homem que não sabe controlar suas emoções e a sua vontade. O homem que não sabe controlar os seus desejos, a sua vontade, suas emoções. Nos tempos passados, os muros eram muito importantes em volta das cidades. Era a proteção. E quando um muro caía, a proteção da cidade ia embora. Ela se tornava vulnerável, porque a proteção estava naquelas muralhas. Então elas se tornavam vulneráveis aos ataques dos inimigos. Tinha um homem chamado Neemias. E um dia Neemias chorou amargamente quando ele descobriu que a sua cidade, Jerusalém, tinha caído em volta dela a muralha de proteção, os muros. Então Neemias estava no exílio, cativo, lá em Suzã. E lá ele chorou, porque ele sabia que se a muralha tinha caído, a cidade também foi atacada, saqueada, destruída. E ele chora, e ele se sente triste, porque os muros, as muralhas tinham caído. Veja só, as muralhas, o domínio próprio na vida de um cristão é então como se fosse uma muralha de proteção em volta dele. Olha só, o domínio próprio na minha vida, ele age como uma muralha de proteção em volta de mim, me dando defesa, me defendendo, me dando força para me defender contra os pecados, os desejos pecaminosos que lutam contra a minha alma, contra a minha mente, contra o meu coração, contra a minha vontade, contra o meu querer, contra a minha consciência, que lutam contra o meu homem interior. Interessante esse pensamento, né? Então o domínio próprio pode ser definido dessa maneira. Ele é como uma muralha que está em volta de mim, me protegendo, me guardando. Então todos nós temos esta muralha. A pessoa sem domínio próprio, ela fica vulnerável a qualquer tipo de ataque, porque a muralha caiu. Ela não sabe se dominar, ela não sabe dominar a sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Nós podemos definir então a palavra domínio próprio como ser, né? Ter domínio sobre si mesmo. Domínio já diz, domínio próprio é saber se dominar, saber se governar, saber se disciplinar. É ter governo sobre os meus desejos, sobre a minha vontade, sobre a minha predisposição carnal, porque todos nós somos seres carnais. Em iniquidade, em pecado fomos gerados. Então nós temos uma índole, uma carne predisposta ao pecado. Então é algo muito sério e eu quero falar sobre isso hoje, porque este domínio, ele envolve muito mais do que só dominar a nossa carne, dominar o nosso apetite, né? A nossa sensualidade, a área sexual, a sexualidade, dominar aqui, né? A lascívia e essas outras coisas. Não é somente nesta área. O domínio próprio deve ser exercido nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas nossas palavras, no nosso falar. Apesar de que o que sai da minha boca já está na minha mente e no meu coração. Então esse domínio, ele envolve
diria que o aspecto mais importante é a minha mente. É de lá que saem as minhas atitudes. É de lá que saem as minhas palavras. É de lá que saem as minhas ações. É de lá que vem o comando para o meu corpo, para os meus membros, para que o pecado venha atuar neles. Então é muito importante. Aqui eu vou dar um exemplo de como que eu posso, então, ter esse domínio. Um exemplo fácil, um exemplo que você pode se identificar. Por exemplo, Raquel aqui vai pegar a Bíblia dela, vai colocar na mesa e falar, agora eu vou estudar a minha Bíblia. Eu vou estudar porque eu preciso estudar a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Eu vou disciplinar agora esse tempo para me estudar. Mas, de repente, quando eu estou ali querendo, né, estudar, existem outras coisas que mentalmente parecem mais fáceis para mim. O que pode parecer mais fácil? Uma revista. Uma revista, né? Tem cheio de foto, aquela revista. Não precisa fazer um exercício. A Bíblia requer mais atenção, requer disciplina. Eu estou ali lendo, mas a revista é tão gostosa, vamos ler uma revistinha, né? E que mais pode ser gostoso? Um jornal, eu fico sabendo de tudo, vejo aquelas figuras, não é? Vendo as coisas que estão acontecendo. Aí daqui a pouco vem um bom livro, ou até mesmo a internet. Que interessante! Facebook, o que melhor do que ver a vida dos outros, né? Aquelas fotos de todo mundo lá tendo as férias, passeando, fazendo isso, colocando comida, olha o que eu estou comendo aqui. É bom ver, né, a vida dos outros. E a gente então, e a Bíblia, que eu peguei para me estudar, que é tão importante, se eu não tiver disciplina, domínio sobre a minha vontade, dominar o meu querer, eu vou rapidamente mudar para aquela revista, para o Facebook, para aquele jornal, para o WhatsApp, né? O Zap, quero ver o que está acontecendo. E assim vai por diante. Televisão e outras coisas que querem ocupar a nossa mente. Isso não parece muito espiritual, né? Mas é, porque está na Bíblia esse pensamento. O apóstolo Paulo fala isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, sabe como Paulo trata essa questão do domínio próprio, de dominar a vontade dele? Olha o que ele diz aqui no versículo 27 de 1 Coríntios 9. Eu castigo o meu próprio corpo, eu esmurro o meu corpo, tratando ele com dureza, tratando o meu corpo como se fosse o meu escravo. Eu faço a minha vontade o meu escravo, porque eu domino ele. Eu governo o meu corpo, eu esmurro ele. Para que, pregando a muitos e a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele está dizendo, o que adianta eu pregar salvação, vida plena para os outros, e eu não viver essa vida? Eu estou pregando para outros, mas eu estou me desqualificando. Quando eu não me domino? Então eu esmurreço, eu me esmurro, eu me faço escravo. Isso é domínio próprio, é se governar, se policiar, se disciplinar. E o domínio próprio é tão importante na nossa vida, porque nós estamos em guerra contra os nossos próprios desejos. Isso que fica complicado. Porque a nossa luta não é só exterior. A nossa luta também é interior. Porque seria tão fácil ter domínio próprio se fosse só dominar o que vem de fora. Mas o que vem de dentro é que me contamina. E a Bíblia fala que dentro de mim tem uma predisposição, os meus desejos. E esses desejos me levam ao pecado. Diz Tiago, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é o versículo 14. Eu tinha notado aqui esse versículo. E eu queria até ler ele, mas se eu não achar aqui nesse momento, eu vou passar, porque a gente está com muita pressa hoje, a gente quer falar muita coisa. Mas se você puder anotar esse versículo, está aí, aqui, já anotei aqui, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta cobiça o atrai e o seduz. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus. É uma outra versão, né, que eu estou lendo aqui, li duas. Que ele vem para nós através do quê?
da minha própria cobiça, da minha fascinação. E aí eu vou dando mais espaço e eu sou dominado por ele. Então, o que acontece? Eu tenho que aprender a dominar, porque esse desejo me leva ao pecado. Tiago 1,14. Esse desejo me leva também, o quê? A lutar, ele luta contra a minha alma. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E esse desejo me engana. É um desejo enganoso, que eu acho que pode ser normal, pode ser bom, mas se eu não cuidar e me dar, eu vou me deixando ser levado por ele, ele é altamente enganoso. Isso está em Efésios 4, 22. Anote esses versículos. Tiago 1,14, 1 Pedro 2,11 e Tiago, Efésios 4, 22. O que faz então esses desejos serem tão perigosos é que eles moram dentro de nós. O pecado, a predisposição para o pecado está aqui dentro. Isso é Bíblia. Daqui a pouco mais a gente vai falar em Mateus 5, versículo 19, que fala que do coração nasce toda essa maldade. Na realidade é Mateus 15, versículo 19. E olha esse pensamento. Tentação, então, a tentação externa não seria tão perigosa se ela não encontrasse um aliado dentro de nós. A tentação do diabo não seria tão terrível se ela não encontrasse um aliado, um amigo dentro do nosso próprio coração, que é a nossa carnalidade. Então Satanás tenta aquilo que eu já tenho predisposição a ser, a minha própria carne. Em outras palavras, nas palavras de um teólogo, ele diz o seguinte: Satanás nos tenta naquilo que já está dentro do nosso coração. E você pode falar, mas aonde que está isso na Bíblia? Está em Mateus 15, versículo 19, que diz o seguinte, que do coração procede os maus pensamentos, os maus desígnios. É do nosso coração que procede o quê? Assassinatos, homicídios. Do nosso coração que procede adultério, prostituição. É do nosso coração do interior que procede furtos, mentiras, falso testemunho, blasfêmias, homicídios, adultério. Então Satanás te tenta de algo que você já tem predisposição, está no teu coração. Por isso que temos que ter esse domínio, esse governar, porque o inimigo está fora, mas dentro de nós tem um aliado com ele, que é a nossa carnalidade. E isso é algo muito sério. Por isso o Espírito Santo em nós, a nossa rendição a ele, nossa vida diante de Deus é tão importante para aprendermos a dominar, a sermos pessoas que têm esse autocontrole, autogoverno de nós mesmos. É impossível ser um seguidor de Cristo Jesus. É impossível ser um seguidor de Cristo Jesus sem darmos atenção plena a este fruto, o fruto do domínio próprio, sem essa virtude, sem este fruto da nossa vida. Eu não posso seguir Jesus. Porque olha o que diz aqui também em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Anota esse versículo. Lucas 9, 23 diz: aquele que quer seguir Jesus deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar a cruz dele cada dia, seguindo ele, acompanhando ele. Abrir mão dos seus desejos carnais, que afetam a sua mente, sua emoção, o seu falar, o seu desejo, tudo que ele tem, nós temos. Então, nós temos que entender isso hoje. E já que o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, ele afeta tantos aspectos da nossa vida, nós vamos falar sobre 3 aspectos que nós temos que vigiar. Você está entendendo hoje que o Espírito Santo está falando ao teu coração? É muito forte isso. Porque muitas pessoas, elas equivocadamente falam: ah, mas o diabo é culpado. Ele me tentou. Sim, ele é culpado, ele é tentador.
mas ele vai tentar você numa área que você já tem essa predisposição, que é a tua carnalidade. Porque é do coração, não é do diabo que nasce o furto, adultério, é do coração. Então, o externo, que é o diabo, o mal, vem tentar algo que já é meio aliado com ele, que já tem por causa do pecado, por causa do pecado de Adão, de Eva, lá no passado, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então o inimigo vai vir aonde ele tem um aliado, no nosso coração, na nossa mente, na nossa disposição, no nosso homem carnal. Por isso nós não podemos baixar as guardas. Por isso nós temos que estar sempre lutando. E essas 3 áreas que eu falei aqui, que são áreas principais, é o nosso corpo, o nosso pensamento e as nossas emoções. São 3 áreas que nós temos que vivenciar e ter esse fruto sempre atuando na nossa vida, nos meus pensamentos, na minha mente, no meu corpo e nas minhas emoções. Muito forte isso, né? O domínio próprio na área, sobre o meu corpo, ele envolve aqui várias áreas. Por exemplo, dominar algo que eu faço, que alimenta o meu corpo, chamado glutonaria. Comer em excesso. Comer quando eu não estou com fome. Comer quando eu já estou satisfeito, mas eu vou comer um pouco mais. É um pecado da carne. Nós estamos falando sobre os frutos. Mas a carne também tem seus frutos. Os frutos do Espírito são amor, não é? Paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Mas os frutos da carne também são glutonarias, ira, invejas, porfias, assassinatos, né? Do qual vem o assassinato desse coração cheio de tudo isso. Então a glutonaria é algo evidente que eu tenho que dominar o meu corpo. Qual é o outro que envolve o corpo? A preguiça. A preguiça, né? Aquela vontade ali de fazer o que eu quero. Satisfazer o meu desejo, o meu corpo, não é? Não somente a glutonaria, como a preguiça, né? Mas o pecado aqui também, a imoralidade no meu corpo. A área da sensualidade, pecados sexuais como adultério, fornicação e prostituição. São pecados contra o meu corpo. E o domínio do Espírito Santo, domínio próprio, para dizer não a essas coisas que me tentam, deve ser algo que deve estar atuante e presente. Lembra-se, o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, não é fruto teu, não é meu, não é nosso, é fruto dele. É ele que nos capacita, é ele que nos fortalece. Via o quê? Via a sua palavra, via obediência à palavra, rendição a Deus. Quando eu me rendo à palavra, eu me rendo a Deus. Obedecendo ele, amando ele, vivendo para ele. Isso envolve uma mente sã, uma mente justa, uma mente equilibrada, prudência, sabedoria, tudo se envolve. Mas é minha disposição de crucificar esse corpo, essa carne, esses desejos, dominá-los, ter domínio próprio, ter governo sobre ele. Vamos agora para um pequeno intervalo, então, um tempinho, mas nós vamos voltar falando também sobre o domínio próprio. Não somente dominar o meu corpo, mas dominar também os meus pensamentos, a minha mente. Aliás, é lá que começa tudo. Porque o meu corpo só vai fazer o que minha mente permitir. Então, eu diria que esses 3 aqui, o principal, onde nós devemos ter esse governo, esta disciplina, esse autocontrole, autodomínio, é nos nossos pensamentos. É muito forte. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerrear, não são carnais. Não estou guerreando
Porque ele fala anteriormente, eu não estou lutando contra a carne, mas contra potestades, contra o mal. Não é contra a carne e sangue que eu luto. Minha guerra não é contra as pessoas, é contra o inimigo que está atrás e está ali atiçando essas pessoas. E ele diz assim, porque as minhas armas, não são as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortalezas, sofismas, aonde? Na mente. É aqui a nossa batalha. E eu vou voltar com esse pensamento no nosso próximo bloco, tá bom? Para você hoje que está comigo, nós estamos falando sobre o domínio próprio, governo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que evidenciam através do nosso corpo e das nossas emoções também. Nós vamos rapidamente e voltamos bem rápido com você.